pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vim trazer aqui um debate muito sério sobre Stranger Things, que muita gente se pergunta, eu me pergunto isso, né? Então eu quero deixar bem claro aqui que eu não vou estar batendo um martelo, eu não vou estar, sabe, definindo algum conceito de Stranger Things, até porque eu nunca fiz isso, não é hoje que eu vou começar. Muita gente tem curiosidade sobre o que é o mundo invertido, né? Aquela dimensão, sei lá o que é, aquela coisa, vamos chamar de coisa, né? Que a gente vai discutir ao decorrer desse vídeo o que vai ser o mundo invertido. O que é mundo invertido? Quem sabe explicar? R$1 milhão aí pra quem sabe explicar, e a realidade é que ninguém sabe, porque ainda não foi dito na série o que seria um mundo invertido. Ninguém sabe direito. Muito menos o que é o Demogorgon, o que é o Mind Flayer. Toda essa parte da série ainda tá num mistério muito grande, e é no vídeo de hoje que a gente vai falar das 3 maiores, assim, teorias, as coisas que eu mais vejo por aí relacionado ao mundo invertido. E no final desse vídeo eu quero perguntar pra vocês, eu vou estar aí de olho nos comentários pra ver qual das teorias vocês concordam mais e vocês acham que é mais real, tá bom? Mas antes de eu começar a falar aqui, é claro, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, é muito importante que você dê aí o seu like para o meu vídeo ser divulgado, né? Pro YouTube recomendar o meu conteúdo por aí. Então é muito importante que você não se esqueça desse detalhe do like, tá bom? Compartilhe esse vídeo também com todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, que também tem esse mesmo questionamento, o que é o mundo invertido, o que é Demogorgon, todas essas coisas a gente vai discutir no vídeo de hoje. E a primeira teoria sobre o mundo invertido, uma teoria muito popular aí na internet, certeza que você já deve ter ouvido falar, seria a Eleven criou o mundo invertido. De acordo com essa teoria, o mundo invertido seria uma manifestação dos abusos que a Eleven sofreu no laboratório. Como a gente sabe, a mãe da Eleven, a Terry Ives, ela foi um experimento do MK Ultra e ela acabou engravidando, e aí o governo roubou a Eleven da Terry Ives e ela acabou ali sendo um experimento durante a vida toda, né? No caso, a Eleven. Só que nesse processo, a Eleven passou por muitos experimentos, né? Ela passou por um tanque, ela teve que passar por exames do tipo, olha, mata esse gato, faz isso, faz aquilo, enfim, é muito esforço, são muitos testes que a Eleven foi submetida, e isso, é claro, criou vários traumas pra ela. A gente tá cansado de saber isso na série, ok? Ok. A gente viu também vários momentos que a Eleven se encontrou numa solitária, né? Naquelas salas fechadas, super claustrofóbico pra ela. Então imagina que esses traumas ainda devem ter piorado, né? Tudo deve ter piorado ali naquele laboratório. Na teoria dos fãs, a Eleven teria criado ali o mundo invertido como uma manifestação do trauma dela, uma manifestação de tudo aquilo, de toda aquela rotina que ela tava vivendo. Então as criaturas, como o Demogorgon, o Mind Flayer, seriam na verdade representações do subconsciente dela, do Brenner, dos cobaias, dos enfermeiros, da galera que ali participava da rotina dela. Tudo aquilo seria uma manifestação da cabeça dela. E se a gente se lembrar bem, a Eleven entrou em contato com o mundo invertido assim pra valer, no sentido de abrir o portal, quando ela chegou a tocar num Demogorgon. Aí ela surtou de vez e abriu o portal, né, do jeito que a gente tá acostumado a ver na série. E de acordo com a teoria, esse momento que ela encosta no Demogorgon foi o momento de materialização, foi o último gatilho que faltava pra ela finalmente materializar o mundo invertido. Toda aquela aparência do mundo invertido, todas aquelas coisas que tem ali naquele mundo, seriam diretamente a experiência dela com o laboratório, né, que é um lugar frio, é um lugar meio acinzentado, né, escuro e tal. Não é um lugar bacana pra você viver, e principalmente você passar a sua infância, né, sua adolescência, enfim. Uma das coisas que a teoria diz também é que uma das evidências que a Eleven tem certo poder sim sobre o Demogorgon, Mind Flayer, etc., é que o Demogorgon não parece ser atraído pelo sangue que sai do nariz da Eleven. Isso, de acordo com a teoria, cria um link entre a Eleven e as criaturas do mundo invertido, porque na realidade foi ela que criou essas criaturas a partir do subconsciente dela. Se a teoria for verdadeira, uma das únicas formas de acabar com o mundo invertido para sempre seria matando a Eleven, ou simplesmente ela tendo que fazer alguma coisa para encerrar isso de vez, fechar o portal e etc. Beleza, eu já contei a teoria pra vocês, agora eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho dessa teoria. Olha, eu vou falar pra vocês que eu acho ela bem interessante. É bem interessante mesmo essa coisa de você materializar alguma coisa a partir do seu subconsciente. Mais pra frente no vídeo eu vou focar numa questão específica sobre isso, mas voltando pra essa teoria, eu acho que eu só tenho uma observação contra. Na verdade, duas observações contra. Primeiro, gente,
gente, assim, Eleven não vai morrer, cara. Já mataram ela na primeira temporada, parece o Steve que tá tentando matar toda a temporada. Pelo amor de Deus, Stranger Things, ao meu ver, eu já disse isso em 1 milhão de vídeos, não tem esse padrão de matar protagonista. Principalmente a Eleven, que, convenhamos, é grande parte da série, né? A Eleven é um personagem muito importante pra série, não importa se é o seu favorito ou não, é um personagem chave pro funcionamento da série. E é claro que, assim, eu não imagino eles matando o personagem, nem que seja no final, nem que seja a última coisa, porque seria, tipo, um desenvolvimento à toa. Não é a cara de Stranger Things matar personagem protagonista, então, não, eu não acredito nisso. E o segundo contra é que em livros como Raízes do Mal, por exemplo, ou a HQ da número 6, que vão estar aparecendo ambos aqui na tela pra vocês, você já tem menções, ou então visões do mundo invertido, né? Aí fica o momento de interpretação de cada um. Eu considero que aquilo que passou em Raízes do Mal e aquilo que passou na HQ da Number 6 foi uma percepção delas que o mundo invertido está ali entre elas. Eu considero que foi disso. Apesar da número 6 ter sim momentos que foi apenas uma visão, isso é bem nítido. Em Raízes do Mal já não é muito assim, porque a primeira personagem que presencia isso, né, e vê todas essas coisas, apesar de também ter tido visões em um momento específico, mas não todos, é uma cobaia chamada Alice, que é muito amiga da Terry Ives. Inclusive vai estar aparecendo aqui um vídeo, né, num card, sobre Raízes do Mal, eu contando essa história pra você saber quem é a Alice, enfim, quem são os cobaias ali, amigos da Terry Ives. Então, assim, se você interpretar que a Alice e a Francine, que é a número 6, né, da HQ da número 6, apenas viram o futuro, beleza, pode ser que elas viram que ia chegar um momento que a Eleven ia materializar tudo. Ok, aí a teoria fica sem buraco. Mas se você, assim como eu, considerar que houve momentos de visão e houve momentos que elas realmente tiveram uma percepção do mundo invertido, aí temos um buraco na teoria, porque como a Eleven teria criado o mundo invertido, se outros personagens, anos antes do nascimento da Eleven, presenciaram toda aquela experiência, né, toda aquela coisa do mundo invertido. Eu, pessoalmente, não acho que o Demogorgon não ir atrás da Eleven por conta do sangue no nariz seja uma justificativa muito boa, porque, assim, seria o mesmo que falar por que o Demogorgon não vai atrás, sei lá, de outros personagens por conta de menstruação, outras meninas, né, outras mulheres por conta de menstruação. É meio esquisito, sabe? Eu acho que é muito tentando catar um pitaco, sabe? Tentando catar um mini errinho, sendo que tem coisas em roteiro, eu vivo falando aqui pra vocês, né? Tudo tem que ser explicado, nada é por nada. Só que tem algumas brechas que é permitido, tem algumas coisas que, assim, não é necessário você explicar, não precisa você explicar, porque não faz diferença alguma no seu roteiro. Você não precisa ficar explicando que o Demogorgon não vai atrás das meninas que tá menstruada, não sei o quê. Vai adicionar em quê? Sabe? Não vai adicionar em nada. Você só vai estar fazendo um comentário, assim, que, sabe, realmente não agrega, não faz sentido. Então imagina, o cara, sabe, ter que descrever o porquê que o Demogorgon não vai atrás da Eleven, porque o nariz sangra pra direita, pra esquerda. Eu acho um pouco demais. Eu acho que não é um bom argumento essa parte. Mas a questão da materialização da Eleven em relação ao mundo invertido, acho muito bacana. Acho uma ideia legal. E vocês, como eu falei, vão entender o porquê que eu acho legal mais pra frente. Vamos agora pra teoria número 2 dos fãs, né? As teorias aqui mais comentadas do mundo invertido. O futuro será o mundo invertido. Essa teoria basicamente fala que o mundo invertido é o nosso mundo, só que no futuro, e que na verdade o Demogorgon é algum personagem que a gente conhece. Esse pensamento parte da ideia de que o mundo invertido não é uma dimensão paralela nem nada assim, e sim um momento ali do nosso presente, só que um pouquinho ali mais pra frente. Ou talvez poderia ser um tipo de realidade paralela, né? Nessa mesma teoria você tem dois caminhos diferentes, né? Duas definições diferentes que eu vi na internet, mas a explicação para as duas é a mesma, por isso que eu coloquei elas aqui desse jeito. Basicamente, se o mundo invertido fosse um futuro ou uma realidade paralela, isso explicaria porque a gente tem um monte de prédio, né? Um monte de coisa ali enraizada, parecendo que já teve uma população ali, né? Já teve gente ali antes de tudo ficar podre e enraizado. Porque qual é a necessidade de ter um monte de prédio? Qual é a necessidade de ter esses carrinhos, essas coisas, de parecer o mundo real? Por que isso tá acontecendo? Se esse futuro, digamos assim, for Hawkins,
significaria que o Demogorgon é algum personagem que a gente já conhece, completamente mudado e crescido. Uma das coisas interessantes é que o Will, lá na segunda temporada, comenta que o Mind Flayer não quer machucar ele, e sim a todos os outros, ou seja, todo mundo morre menos o Will. E isso abre um ponto de interrogação na cabeça da galera, né? Por que matar todo mundo e deixar só o Will? Por que precisa do Will? Precisa do Will pra quê? Será que ele precisa de alguém ali pra concentrar todas as ações do Mind Flayer, tipo, pro resto da vida? Será que essa pessoa, ela pode ser mutável? Ela pode se transformar? Será que o Demogorgon poderia ser o Will? Pra acrescentar um pouco mais de argumento nisso, os fãs que fizeram essa teoria, né, geralmente são gringos e brasileiros, enfim, como eu falei, gente, são teorias que são acreditadas por aí na internet e tá totalmente válido, tá? A gente não tá aqui pra falar que tem teoria podre, boa, porque mundo invertido a gente realmente não sabe muita coisa. Na segunda temporada, o Will descreve que ele tá tendo memórias constantes, né, como se fosse uma memória distante na cabeça dele, quando ele pensa nessas coisas relacionadas ao Mind Flayer, ao mundo invertido, e toda essa parada que envolveu o Will ser possuído pelo Mind Flayer. Ele pontua lá na fala dele que parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, que ele tá tendo algumas lembranças distantes das coisas. Na teoria diz que essas memórias do Will podem ser coletivas. Isso explicaria porque parece que ele tá vendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E se o Will fosse o Demogorgon, também explicaria por que ele tá tendo memórias que parecem ser muito distantes, né? De um momento muito distante da vida dele. Isso explicaria porque tudo parece muito familiar, mas como eu falei, muito distante. E agora vai chegar a hora de eu comentar sobre essa teoria aqui e bora lá, vamos raciocinar. Gente, eu pessoalmente não gosto da ideia do Demogorgon ser qualquer personagem, seja o que for. Apesar de assumir que é bem esquisito o pensamento de o Mind Flayer querer matar todo mundo menos o Will, mas eu acredito que era porque ele precisava de um catalisador, sabe? Ele precisava de alguém pra ajudar a fazer o Mind Flayer chegar em Hawkins e dominar ali a cidade. É só por isso que ele precisava de uma pessoa só. Se você deixa um monte, isso pode dificultar, né? É uma coisa assim, é lógica. Você não vai deixar 1 milhão de inimigos disponíveis, você precisa de um. É mais fácil esse um, né, ser a pessoa que você tá possuindo ali no momento, que já se envolveu com o mundo invertido, que tava no mundo invertido alguns meses atrás. Então, assim, pra mim essa lógica do tipo, ah, não, é porque o Will é o escolhido, meio esquisito, apesar que, como eu falei, reconheço que tem certo argumento aí nessa ideia de, por que só o Will? É interessante, é um questionamento válido. Por que só o Will? Na minha resposta chata seria porque o Will é protagonista de Stranger Things, mas tudo bem, a gente segue. A ideia de Hawkins ser o futuro é uma coisa muito possível, assim, eu acho que é uma das teorias mais populares realmente, é por isso que eu coloquei nesse vídeo aqui. E assim, nada impede, gente, nada impede de Hawkins ser o futuro, porque, novamente, como eu tô falando aqui, a gente não tem muitas informações do mundo invertido. Na verdade, isso até assim, nesse ponto da vida aqui que a gente tá, né? Nesse ponto da série Stranger Things, isso tá quase virando um furo, porque a gente tá indo pra 4ª temporada e a gente tem pouquíssimas informações do mundo invertido. Não dá pra montar nada, não dá pra saber a origem de nada. Você tem noção que a série existe desde 2016 e a gente ainda não sabe a origem da essência da série, do tipo, o que deixa a série especial, digamos assim. Se esticar muito tempo sem falar de mundo invertido, sem falar dessas coisas, tem o risco aí de criar um furo de roteiro. Então eu até fico preocupada, sabe? Mas por um outro lado, permite a criação de muitas teorias, justamente por a gente não saber muitas coisas. Então assim, eu acho totalmente possível que Hawkins possa ser uma versão, assim, do passado, né, relacionada ao mundo invertido. É uma coisa possível sim, porque realmente tem um monte de prédio ali, tem um monte de coisa destruída, né? Cadê as pessoas? Não tem ninguém ali no mundo invertido? O que aconteceu? Os prédios tá tudo ali, mas não tem pessoas. Será que rolou alguma coisa? Não sabemos. Mas essa foi a segunda teoria montada por fãs. A terceira e última teoria, eu já adianto que é a que eu mais acredito, tá bom? E eu vou dar os meus argumentos do porquê que eu acredito nela. O mundo invertido é o subconsciente. Basicamente, essa teoria se mistura um pouquinho com a primeira lá da Eleven, só que diz que a Eleven não é a única responsável, não foi tudo culpa dela, sabe? Ela não criou o mundo invertido sozinha. Foi, na verdade, formas do subconsciente de um monte de gente, talvez todos os cobaias da MK Ultra, talvez todos os experimentos do Projeto Índigo, né, que são as outras crianças, como a Eleven, fazendo assim o mundo invertido ser um mundo que coexiste com o nosso, ou seja, é paralelo, sabe? É uma coisa que acontece ao mesmo tempo no presente
diferente, mas ao mesmo tempo. Essa teoria basicamente diz que o mundo invertido se parece tanto com Hawkins porque foi exatamente naquela cidade que essa força subconsciente foi criada. Se tivesse sido em outra cidade, seria parecido com outra cidade. Uma base bem forte dessa teoria é justamente o experimento MKUltra, que se você viu os meus vídeos mais recentes aqui, você sabe que o MKUltra foi um experimento real, que existiu aqui no nosso mundo, e caso você acabou de ficar chocado ou chocada com essa informação, vai estar aparecendo o card aqui pra você clicar e assistir. Vai lá ver esse vídeo que tá excelente. Faz uma pipoquinha, porque o vídeo lá é longo, e vai assistir, com certeza. Vai dar até mais clareza nessa terceira teoria, eu diria. De acordo com esse experimento aí do MKUltra, do Projeto Montauk, todas essas coisas que envolviam o governo nos anos 80, especialmente o Projeto Montauk, na história, né, na teoria da conspiração aí, que é baseada em fatos reais, a gente só não sabe o quão real é, né, claro. Enfim, vai lá ver aquele vídeo que eu falei. Dizem que o Projeto Montauk se encerrou depois de alguns experimentos terem materializado alguns de seus medos, sabe? Aquela coisa parecida com a primeira teoria, algumas coisas. Eles estavam focando, tentando atingir um limite do subconsciente, e isso acabou criando formas. Eles acabaram materializando formas no subconsciente. E aí uma dessas formas foi uma criatura que acabou destruindo ali o laboratório, e infelizmente ele foi fechado depois desse acidente. Infelizmente não, felizmente, porque, né, galera, pra fazer experimento, pelo amor de Deus, gente, direitos humanos, oh meu Deus, sai daí, galera do laboratório. Infelizmente, felizmente. A teoria diz que isso, né, essa questão do mundo invertido pode ter acontecido com outros experimentos, aqueles que vieram antes da Eleven, e finalmente ter se materializado por completo, ou então se aprofundado mais a partir da introdução da Eleven, porque ela é um experimento mais forte. Então fica aquela coisa, olha, vocês criaram isso, vocês criaram o mundo invertido, agora resolvam, porque o mundo invertido está existindo ao mesmo tempo que o nosso mundo. Tanto que você tem como argumento aqui algumas cenas entre, por exemplo, o Will, o Jonathan e a Joyce, que enquanto acontece coisas no mundo invertido, naquele mesmo instante que essas coisas estão acontecendo lá embaixo, tudo também acontece no nosso mundo. Então ficam coisas espelhadas, tipo idênticas. A Joyce vai andando no mundo invertido, vai acendendo luzes no mundo normal. Então são duas coisas que estão coexistindo de acordo com esse argumento, né? Tá tudo ao mesmo tempo aqui, tá na mesma linha. Mas é claro, um dos principais argumentos dessa teoria é que Stranger Things foi baseado no MKUltra, foi baseado principalmente no Projeto Montauk, e talvez os Duffers queiram dar o mesmo tipo de desfecho. É por isso, por exemplo, que a Nancy tá ali numa parada mais investigativa, porque ela representa toda a mídia que estava cercando o Projeto Montauk na época para fazer um exposed do governo, que é bem o que a Nancy tá fazendo, né? O que ela quer fazer. Inclusive, já fica mais uma recomendação aqui do canal, tem um arquivo Stranger da Nancy, que vai estar aparecendo aqui em cima, que eu falo sobre tudo que eu acho que a Nancy ainda vai fazer na série, um pouco da história dela. Então, assim, se os Duffers, que são os criadores de Stranger Things, são tão atentos nessa questão de retratar o Projeto Montauk, apesar de sua própria forma, né, ter a sua própria adaptação, talvez eles possam adaptar também a origem, suposta origem do mundo invertido, através disso aí que aconteceu no Projeto Montauk. E como eu falei pra vocês no começo, antes de eu introduzir a teoria, essa é a teoria que eu mais acredito, porque eu acho que tem uma ligação direta com o subconsciente, sim. Só que como eu tenho dúvidas em relação a Raízes do Mal e a HQ da Number 6, como eu falei na primeira teoria, eu acho que faz muito sentido você não jogar a culpa de tudo nas costas da Eleven, sabe? Que senão, meu Deus do céu, gente, a menina fez tudo, sabe? Eu acho que não. Ela abriu o portal, beleza, você deu uma responsabilidade pra ela. Ela é uma heroína, é um personagem solução, que a gente fala, né? É sempre alguém que ajuda a solucionar as coisas e a resolver e fechar histórias. Só que ao mesmo tempo não dá pra ela fazer tudo, e eu acho que ela ser responsável pela origem de tudo poderia ser um pouco demais. Eu acho que ficaria assim meio... eu não acharia tão interessante. Eu acho que ficaria bem melhor se fosse uma coisa conjunta que a Eleven potencializou. Eu acho que seria muito mais interessante. Tipo, ela foi a cartada final, sabe? Ela foi a gota d'água pra que tudo finalmente se materializasse no mundo, e que na verdade tudo ali tem um pouquinho de dedo dos outros cobaias, que por sua vez foram forçados a fazer aquilo, né, sem saber o que estavam fazendo, pelo Brenner e pelo governo. Ou seja, os vilões na verdade seriam o governo. E isso é uma coisa muito interessante, porque Stranger Things faz uma divisória entre dois vilões, o mundo invertido e o Brenner, né, o governo, toda essa coisa maquiavélica dos Estados Unidos. Se chegasse no final da série
série você, na verdade, unisse essas duas coisas, tipo, olha, na verdade sempre foi um vilão só, sempre foi sobre uma coisa, sobre o governo exagerando e criando um mundo invertido por acidente, através dessas materializações do subconsciente, eu acharia sensacional. Eu acharia muito bacana, mas são 3 teorias, né? Como eu falei, eu quero muito ver o que vocês vão escrever aí embaixo, qual teoria vocês acham que tem mais sentido, né? Eu falei a teoria, expliquei e mostrei um contra, a minha opinião, mas a minha opinião não precisa ser igual a de vocês, tá, gente? Que fique bem claro. Vocês podem discordar de mim tranquilamente. Inclusive, eu comentei que essas 3 teorias têm pontos, assim, interessantes. Senão eu não tinha selecionado aqui pra vocês. Então eu vou estar aí muito de olho, muito no aguardo no que vocês vão estar falando nos comentários. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things e também teoriza sobre o que poderia ser o mundo invertido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!